Bom, vamos lá. Tem mais informação na voz de Wellington Barros. Essa então foi a informação do final de semana, né? Soltura do Vocaro. E a gente já vai para o domingo agora, porque ontem teve evento em Fortaleza, evento que teve um ponto ali de reverberação nacional, né, Barros? Pois é, Pitoli, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou desse evento que aconteceu em Fortaleza, o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do estado, e ela fez, durante a sua fala, críticas à aproximação do PL do Ceará com Ciro Gomes, que é agora do PSDB e possível candidato ao governo do estado em 2026, e visto por aliados como o único nome competitivo contra o PT no estado. A declaração desagradou o deputado André Fernandes, líder do grupo que defende o apoio a Ciro, e causou mal-estar na direita cearense. Informação do Poder 360. Durante esse evento em Fortaleza, para lançar a candidatura do Girão, Michele disse que o movimento pró-Ciro Gomes foi precipitado. Em discurso, listou nomes da direita local que admira e afirmou, abro aspas, tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Fecho aspas ao que disse Michele Bolsonaro. Ela direcionou parte das críticas a André Fernandes, presidente do diretório cearense do PL, e um deputado que articulou essa aproximação com Ciro Gomes no estado. Enquanto era citado, ele gesticulou com sinais de discordância e depois rebateu publicamente as críticas. Em entrevista após o evento, ele disse que o movimento teve aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um trecho da fala dele, né, durante essa entrevista, vamos acompanhar. O meu combinado com o presidente Bolsonaro desde sempre foi: presidente, fica tranquilo, que se essa aliança der ruim, pode colocar a culpa em mim, não tem problema. Presidente, se alguém for criticar, vão me criticar, não tem problema. Parte da direita não vai compreender, não tem problema. Então, eu tinha sim um acordo com o presidente Bolsonaro de que em momento algum eu falaria sobre nossas reuniões internas, mas já que, infelizmente, a própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada, o próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, com os parlamentares, pediu para que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada do André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará, porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo, porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará, e porque a gente precisa de um grande candidato forte de peso em todos os estados do Nordeste para apoiar Bolsonaro ou... Bom, vamos lá. Aí o André Fernandes. Eu vi tudo isso aí acontecer. Aliás, é importante a gente contextualizar. No dia 25 de outubro, sábado, 25 de outubro, pela manhã, eu fui surpreendido por uma mensagem do André Fernandes. Por quê? Na sexta-feira, dia 24 de outubro, aqui na rádio, na Ouro Verde, eu disse o seguinte: mas pera um pouquinho, André no palco com Ciro Gomes? O Ciro, ele que redigiu o texto do processo que torna Bolsonaro inelegível. Esse é o Ciro Gomes. O Ciro que ataca o tempo inteiro Bolsonaro, os filhos do presidente e os bolsonaristas. Aí o André está no palco, isso final de outubro. Acho que o evento foi 23 de outubro, salvo engano. De filiação do Ciro ao PSDB. E vocês vão entender onde eu vou chegar nessa costura aí. E eu falei aqui na sexta-feira na Ouro Verde o seguinte: falei, desculpa, o cara xinga meu pai e eu vou aplaudir o cara? Não é? É óbvio que eu estou falando desse pai Bolsonaro, politicamente falando, é o pai do André Fernandes, de apoio, eleição, a gente sabe disso, André. E aí o Ciro, que ataca Bolsonaro o tempo inteiro, vai contar com o apoio de André Fernandes. E fiz uma fala aqui, na sexta-feira, 24 de outubro, dizendo o seguinte: isso para mim não pega, não tá legal. O cara ofende, ataca o meu pai o tempo inteiro. E eu vou aplaudir o cara? Não vou aplaudir. Aí o André, na manhã do sábado 25, me procurou.
Pô, Pittoli, você precisa entender, é um projeto, né? Eu conversei com o Bolsonaro, eu conversei com o Valdemar, é um projeto. Você precisa entender, porque a gente precisa eleger. Tá, só que o candidato do André é o pai do André. Nada contra, deputado estadual, pastor, pessoa respeitada. Não estou dizendo da pessoa, pelo amor de Deus, jamais faria isso. Só que eu olho para um projeto familiar. É um projeto de poder familiar. Então a gente está tentando confrontar as oligarquias Ferreira Gomes, né, a bandidagem do PT, criando uma outra oligarquia, é isso mesmo? Então eu estou tentando me desfazer da oligarquia Ferreira Gomes, apoiando o Ciro Gomes e colocando o pai. Por mais que seja um bom candidato, não estou discutindo isso, mas para um pouquinho. Para eu eleger meu pai, eu vou me aliar ao Ciro Gomes. E a Priscila Costa, que foi a vereadora mais votada em Fortaleza, trabalho espetacular. E eu vi ontem a popularidade da Priscila na capital cearense. Não é uma boa candidata? Mas o projeto, então, é familiar. E essa história de conversei com esse e conversei com aquele, tem um preso agora. Como é que esse cara vai se posicionar? O presidente Bolsonaro está preso. Vai se posicionar como? Eu falei com ele dia 29. Desculpa, eu duvido. E eu tenho todo o direito de duvidar. Por quê? Eu estive com o presidente Bolsonaro no dia 6 de novembro. Conversei com o presidente Bolsonaro e sei do que ele falou e como ele falou para mim. E eu não vou, e não fiz, e não farei em nenhum momento disparar. Eu ouvi, ele me disse, ele falou. Não vou fazer isso. Eu sei tudo o que ele me disse ali. E trabalho com a verdade a partir do que o próprio presidente Bolsonaro me contou numa conversa de 4 horas de duração. Então, essa é a situação do André. Que ontem... voltando. Aí, pediu para gravar um vídeo, Olavo. Você pode gravar um vídeo dizendo que você entendeu a situação, tal, que é uma composição necessária, tal? Eu não sabia da pré-candidatura do Girão. Eu falei assim, André, eu não tenho essa característica de gravar vídeo, né, voltando atrás do que eu disse, a não ser que eu reconheça o meu erro. Mas eu não consigo reconhecer meu erro. Você anda com Ciro Gomes, e quem anda com Ciro Gomes não anda comigo. Não, mas poxa, pegou mal para mim aqui e tal. Para quem me procurar, eu vou mandar o teu vídeo. Você me autoriza? Você acha que... Eu sabia o que ia acontecer, óbvio, não sou neném. O vídeo foi espalhado, o meu. Eu entendi, o André, tal, não sei o quê. Falei, pô, filho da mãe, né? O cara me combinou uma coisa comigo e fez outra. Ele disse que não, mas eu sei que fez. Então veja, o que nós vivemos ontem, e ele sofreu ontem muito, e não foi só por parte da Michele, porque todo o público que ali estava dizia que o Girão é a direita no Ceará, Ciro não, várias vezes. Ataques que foram, obviamente, dirigidos ao André Fernandes. Agora, ele disse que aguenta a pancada. Eu duvido que aguente a pancada. Não aguenta, não. Porque se aguentasse, não teria me procurado para fazer vídeo. Eu fiz o vídeo na maior das boas intenções e eu sei como foi usado o meu vídeo. E sei quem está andando com Ciro Gomes. É o André Fernandes. O André está andando com um cara que fez o texto que torna Bolsonaro inelegível. Esse é um ponto. Minha crítica da sexta, Sóstenes, que ontem, eu repito, fui extremamente educado com Sóstenes, também em respeito ao anfitrião do evento, Eduardo Girão. Sóstenes foi no evento de anúncio de Aécio Neves na presidência do PSDB. E elogia Fernando Henrique Cardoso. E vai dizer para mim que isso aí é a arte da política? Então, eu elogio quem é um comunista que destruiu o Brasil. Só salvou no plano real, hein, amigo? Só salvou com o plano real, porque o resto arrebentou o Brasil. Acabou com as ferrovias, tá bom para você? Tá bom para você? Fernando Henrique Cardoso acabou com as ferrovias. O projeto de destruir a escola no Brasil parte de Fernando Henrique Cardoso. Eu vou aplaudir Fernando Henrique? Veja, o Sóstenes precisava estar no evento sexta-feira? Tudo bem, entendo, o líder do PL podia ter que estar ali, aí não tem jeito, né? Ok. Agora, estar no evento
e usar da palavra e defender Fernando Henrique e o PSDB, que é o maior opositor do PT, não dá. Então veja, volto à frase da dona Michele, nós não vamos chegar rachados em 26, a direita vai chegar limpa em 26. O André está apoiando o Ciro Gomes e o projeto é familiar. A gente dá adeus à oligarquia Ferreira Gomes e cria a dinastia Fernandes. Sóstenes aplaude Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves, que diz que não vai apoiar bolsonaristas. Então, amigo, essa política eu não quero para mim. Nesse ponto eu sou um troglodita, um primitivo. Não dá. Eu agradeço a Deus por ter esse microfone e não precisar, né, disputar voto com esses aí, que decide andar com Ciro Gomes por conta de um projeto familiar. A Bíblia sempre sabe, diz assim, ser o seu falar sim, sim ou não, não. Isso não é ser troglodita, isso é ser claro, não é? Vamos colocar, o bolsonarismo não está acéfalo. E o bolsonarismo não é um espólio político. O bolsonarismo não está acéfalo e não é um espólio político. O bolsonarismo hoje é um capital político e que tem uma porta-voz, inclusive chamada de presidenciável. Não vamos falar sobre isso, mas Deltan chama a Michele de presidenciável no evento, né? Tem um porta-voz, está articulado, o seu maior líder, aquele cara que teria poder nas urnas para o enfrentamento de Lula numa eleição que seria, sim, limpa, claro, tirando os aspectos que todos já sabem, mas uma eleição com Bolsonaro seria uma eleição efetiva. Pois bem, esse capital político tem como porta-voz Michele Bolsonaro. Pittoli fez suas considerações, farei uma consideração um dedo mais simplista. Não tem o apoio do núcleo bolsonarista, a posição de André Fernandes. Não tem. Então, qual seria a posição correta de André Fernandes? Cara, beleza, não tem, estou fora. Agora, não podemos também esquecer que estamos a menos de um ano das eleições. Evidente que se busca ainda a imagem política de Bolsonaro para buscar a eleição, para se tentar a reeleição como um capital político. E alguns deles são algumas dessas buscas são legítimas, outras buscas vêm de aproveitadores. Para os aproveitadores, como manda a Bíblia? Não. Fala, Walter. Bom, eu já falei a respeito disso, né? Eu acho que é uma mistura... Eu me lembro aqui no Rio Grande do Sul, uma vez, e o brizolismo sempre foi muito forte, aqui meu pai era um brizolista, quando o Brizola chegou aqui, tentou impor uma aliança, e impôs essa aliança com o então ex-presidente da Câmara dos Deputados, que tinha sido lá no período militar, o Nelson Marquesan, pai do Nelson Marquesan Júnior, que foi deputado federal, foi prefeito de Porto Alegre, com quem eu disputei as eleições agora de 2020, e o Aldo Pinto, que era um deputado federal trabalhista. Não teve nem o PDS, que era a antiga direita do Rio Grande do Sul, apoiando o Nelson Marquesan, nem o PDT, que era o partido do Brizola, apoiando o Aldo Pinto. E perdeu a eleição. Eu acho que perdeu até para o Olívio Dutra. Foi uma primeira vitória do PT aqui no Rio Grande do Sul. Então, dá esse tipo de coisa. Agora, eu fiquei pensando numa outra questão, Pittoli. Acho que lá no Ceará é girão, acho que o pessoal vai se organizar. Essa questão aí de Brasília, de ter 3 nomes importantes para nós, a dona Michele, o desembargador Sebastião, e quem é o terceiro? Bia Kicis. Eu vou, de novo, assim, estrategicamente pensar. Eu estou vendo também o governador do Mato Grosso falando coisas absurdas por aí. Não quero perder essa oportunidade. E dizer o seguinte, a dona Michele pode concorrer ao cargo do Senado em qualquer estado da federação. Eu acho que ela tem capital político para isso e pode, como disse o Olavo aí, que teria sido o Deltan que falou, pode ser uma pré-candidata à presidência da República. Também não vejo óbice nenhum para essa questão, porque naturalmente ela é a sucessora política do espólio desse presidente injustamente preso. Iríamos nós, como disse o Olavo, seria a eleição justa, porque aí quem ia decidir, como aconteceu nos Estados Unidos, se é culpado ou se é inocente, é o povo brasileiro. Queríamos que Bolsonaro concorresse à presidência, mas hoje eles colocaram ele na cadeia e, infelizmente, a menos que a gente consiga votar a anistia agora em seguida e que o STF não derrube a anistia, uma vez o STF derrubando a anistia, mais uma vez nós vamos assistir uma covardia
daqueles que teriam meios de colocar as coisas nos trilhos e preferem a omissão. Eu acho que a dona Michele, se a decisão não for essa, e ajudar a construir uma candidatura na impossibilidade do presidente, que seria a nossa alternativa, se ela ajudar e ela pudesse ir para o Mato Grosso para concorrer ou para qualquer outro estado da federação, porque, de novo, eu penso o seguinte, o culpado de tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje é, indiretamente, o culpado é um cúmplice, porque o culpado nós sabemos quem é o Senado da República. Nós vamos precisar, no ano que vem, de maioria, uma rotunda maioria no Senado da República, uma ampla maioria no Senado da República. Então tem essa discussão aqui em Santa Catarina com a Carol Detoni, eu acho que né? Carol Detoni, não. Como é o nome da deputada? Aqui em Santa Catarina. Carol Detoni. Eu sei não, mas tem uma outra menina deputada aqui também. A Júlia Zanata? Não, que está contestando a candidatura de Ana Campanholo. Ana Campanholo. E eu sempre tenho feito esse apelo, assim, vamos nos preservar, né? Então, mas se for construída a candidatura do Carlos aqui, conseguirmos a eleição, nós temos que conseguir, ano que vem, vamos lembrar o seguinte, vai ser reeleito 2/3 do Senado. O Senado da República, o senador, parece que as pessoas não sabem disso, acho que é importante esclarecer. O Senado da República, a cada 4 anos, renova 1/3 ou 2/3. Senadores têm mandato de 8 anos. Então, chega numa eleição, renova 1/3, 2/3 fica lá. Chega na outra eleição, renova 2/3. Então, ano que vem é o ano de renovar 2/3 do Senado. Isso é uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul que eu só posso acreditar que é comprada, que é vendida, dizendo que o Paulo Pimenta estava em primeiro lugar e que em segundo lugar a Manuela e o Eduardo Leite. Né? E o Marcel? É óbvio que onde eu ando é Marcel, onde a gente vai é Marcel. Então os caras estão manipulando essa história. Por quê? Porque eles estão sabendo que tão importante quanto, ou quiçá pelo texto constitucional mais, é a eleição do Senado. Por que eu falo quiçá mais, Pitoli? Pelo seguinte, porque o presidente da República eleito, e se ele não tem meios pela dita Constituição, essa que os caras botaram embaixo do braço, de colocar limite no STF. Agora, o Senado tem. Quem a Constituição disse que tem meios, aí não vai adiantar. Não vai adiantar choro, nem ranger de dentes. Se abrir um processo no Senado da República e impeachment, por razões evidentes para todos nós, alguns ministros, não tem o que fazer. Não adianta espernear, não adianta choro, não adianta vela, não adianta. Então, é o Senado a eleição mais importante. Então, quero, aproveitando esse episódio lá do Ceará, de novo colocar luz naquilo que é fundamental para nós. Vamos olhar que tem 2 cadeiras em cada estado brasileiro para o Senado da República e nós precisamos construir acordos, aí sim, nesse sentido, de garantir que a gente tem o Senado no Mato Grosso, em Santa Catarina, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Roraima, no Acre, em São Paulo, aonde quer que for, nós precisamos, no mínimo em cada estado brasileiro, eleger um senador e, se possível, eleger 2 por estado brasileiro.